No início não havia nada, apenas Eru e Ilúvatar, e de seu pensamento vieram os Ainur, os Maia e os Vala. Então Eru pediu para que eles compusessem uma música e eles assim o fizeram, e todo mundo tocou junto a Ainun Lindale, a música da criação, e assim Ea, ou a existência, veio a ser. E Eru e Ilúvatar então falou que quem quisesse podia descer lá e começar a moldar o mundo. E assim, muitos Ainur foram para Ea e começaram seus trabalhos, e assim Arda, o mundo, veio a ser. Só que dentre os Ainur havia Melkor, o escuro, e ele criava umas paradas bem zoadas e também zoava a criação dos outros. Os Valar então fizeram 2 faróis para iluminar toda a sua criação, mas Melkor os derrubou, o que fez com que o mar interno transbordasse e inundasse toda a Arda. E assim os Valar ficaram meio de saco cheio de tudo que Melkor estava fazendo e se mudaram a oeste, para Amã, enquanto ele, o escuro, ficou ao leste, na Terra-média. E em Amã, os Valar criaram seu reino, Valinor, as Terras Imortais, enquanto que no leste, na Terra-média, Melkor criou Angband, a sua terrível fortaleza. E em Valinor, uma das Valar criou as Árvores de Valinor, que possuíam luz própria e iluminavam tudo lá, uma emitindo uma luz dourada e a outra emitindo uma luz prateada. E um dos Valar, Aule, criou seus próprios filhos, os anões, para combater as criaturas de Melkor e para ensinar os seus ofícios. Mas Eru Ilúvatar não gostou nada disso e mandou que ele se desfizesse dessas criações. Só que no final o Todo-Poderoso ficou com pena e mudou de ideia e deixou que os anões vivessem. Aí o tempo passou e então os Elfos, os filhos de Ilúvatar, despertaram no lago Cuivienen na Terra-média. Só que como Melkor estava mais perto, foi ele quem percebeu primeiro o despertar dos Elfos. Então ele conseguiu enganar e capturar alguns deles. E aí ele zoou os caras pra caralho, deformando a sua forma física e o seu espírito, dando início à raça dos Orcs. E eventualmente, os Valar também encontraram os Elfos e chamaram eles para ir para Valinor. Alguns foram e outros ficaram, mas os que foram contaram pros Valar o que Melkor tinha feito com eles antes deles chegarem. E aí os Valar ficaram muito putos e foram até a Terra-média e sentaram um cacete em Melkor e nas suas criaturas e depois prenderam ele durante 3.000 anos. E nesse meio tempo, os Elfos afloraram em Valinor. Mas, como eu falei antes, teve uma galera que ficou na Terra-média, mais especificamente em Beleriand. E esses eram conhecidos como os Teleri, e eram governados por um elfo chamado Thingol, que se casou com uma Maia, chamada Melian. E ali eles fundaram o primeiro reino élfico da Terra-média. Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, para dar sequência à nossa série de vídeos a respeito das 7 cabeças da besta e os 10 chifres, né, que na nossa linha de estudos se referem a povos cósmicos, a povos de fora da Terra, do interior da Terra e de mundos paralelos à Terra. Então, nosso assunto de hoje, nós vimos, nos nossos últimos vídeos, nós estávamos falando a respeito da 4ª cabeça da besta, que era os Greys. Nós já falamos dos Homo capenses, nós já falamos dos marcianos, nós já falamos dos almarães, chegamos até os Greys e agora nós vamos passar para a 5ª cabeça da besta. Se você ainda não viu os outros vídeos das outras cabeças da besta, da introdução que eu fiz antes de falar desses assuntos e dos vídeos chamados híbridos e entrantes, volta lá na playlist os vídeos atrás, volta lá uns vídeos atrás e assiste tudo lá de trás, para depois você continuar nesse vídeo aqui, tá ok? Se você estiver chegando hoje no canal e não saber sobre nada do que nós estamos falando, é só você dar uma passada pela nossa playlist que você vai encontrar lá bastante informação a respeito desses povos cósmicos que a gente tem trazido para vocês. E então, desde agora, nesse momento,
nós vamos começar a falar a respeito da quinta cabeça da besta do Apocalipse, que são os Pleiadianos. Exatamente, os Pleiadianos, né? As Pleiades é uma constelação, um aglomerado de estrelas que é citado na Bíblia, tanto as Pleiades como Órion, né? Eles são citados na Bíblia. O que são as estrelas que nós vemos? As estrelas, elas são simplesmente portais para onde você chega nesses universos. Mas esses portais, amados, eles não estão em cima. Esse é um outro assunto complexo que vai ser trago nesse canal, que a premissa, a máxima das sociedades secretas, das sociedades herméticas e teosóficas, das lojas maçônicas e das sociedades fraternas, como a Rosa Cruz e vários tipos de outras sociedades secretas, a máxima de Hermes, ou a máxima hermética dentro das sociedades secretas, uma delas é: o que está em cima é como o que está embaixo, ou aquilo que está em cima é como aquilo que está embaixo, que é a lei da correspondência, né? Aquilo que está em cima é como o que está embaixo, querendo dizer que o que você olha em cima está sendo refletido do que está embaixo. Então, as estrelas, nesse sentido dos pontos de luz, dos luminares, eles são portais para esses universos, para os mundos que existem após esses portais. E dentro da constelação das Pleiades, que é a porta de entrada, existem vários e vários mundos ali dentro. E o conglomerado de povos que vive a partir dessa constelação para dentro é chamado de Pleiadianos, porque vivem, logicamente, nas Pleiades, né? No caso, os mundos que estão atrás do portal das Pleiades. E nós vamos começar a falar um pouco sobre eles, ilustrar, como eu sempre faço para vocês, ilustrar de uma forma didática para que vocês compreendam, e pedir a vocês bastante serenidade, porque às vezes o assunto vai exigir uma revelação polêmica, porque são coisas que ninguém ou poucos, né, sabem, e às vezes pode tocar em assuntos também que podem gerar algumas feridas. Mas eu aprendi que nós temos que falar aquilo que foi dado pra gente falar, independente de qualquer coisa, né? A gente tem que ser verdadeiro com as informações que a gente traz, né? E o meu intuito é simplesmente ser um atalaia, ser uma tocadora de trombeta, para que aqueles que precisam despertar, despertem, porque o que está programado para acontecer, acontecerá. O que há de vir, virá, e todo olho verá. E não adianta deixar para se preparar, para estar pronto, no momento que tudo estiver acontecendo e todas essas raças estiverem aqui na nossa frente, e a gente sem saber qual é o discurso que eles estão trazendo. O discurso deles bate com a Escritura? O discurso que essas raças e os ensinamentos que elas estão trazendo batem com a Escritura de uma forma geral, incluindo a Bíblia e os apócrifos, tirando uns poucos que também têm influência desses seres das Pleiades e de outros planetas ou de planos ou mundos?
Como reconhecer um discurso que veio para ser uma sedução para os nossos povos aqui da Terra, para renegar o Criador, escolher um caminho do meio, um caminho do equilíbrio, um caminho onde você diz não seguir o caos, mas também você não segue o Criador e usando esse termo da palavra, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Você não segue nenhum nem outro, você está no caminho do meio, em cima do muro. Você quer o equilíbrio entre os dois lados, né? Você quer pegar a justiça e a injustiça e colocar lado a lado, uma à sua direita e outra à sua esquerda, formando a República de Lúcifer, onde a principal característica é aqueles 2 pilares que a maçonaria usa nas suas lojas, o pilar da direita e o pilar da esquerda, um branco e um preto, e ali no meio um ser que faz essa mediação. Então, qual discurso acreditar quando eles estiverem aqui? As palavras serão belas, doces, amáveis, hipnóticas. Como acreditar? Nós vamos entender isso através dessa série de vídeos para que você saiba identificar os discursos, as crenças e os ensinamentos que eles vêm trazendo. Um discurso de unificação dessas polaridades, o bem, o mal, a luz e as trevas. Um discurso de misturas de crenças e religiões para chegar a um objetivo comum. Um discurso de não há guerra, vamos fazer paz, mas você tem um passado obscuro. Um discurso que vai contra as escrituras e os ensinamentos das escrituras de Arro, em prol de uma fraternidade que busca ilusoriamente ajudar a Terra, mas o que na verdade eles querem é ajudar a Mãe Terra, o planeta que eles querem controlar. Colocarem aqui a sua raça e os seus híbridos com a nossa raça e nos tirar da jogada se nós irmos contra a fraternidade deles. Fique nesse vídeo que você vai ver coisas interessantíssimas, uma instrução para o apocalipse que se aproxima, porque esse é o meu papel nesses vídeos, que os meus vídeos sirvam como instrução para aqueles que estiverem aqui. Torço que antes de tudo isso, Iarro nos prepare para estar em Sião. Mas se por um acaso e alguém ouvir esse vídeo e estiver vivendo no meio de toda a questão que vai acontecer nesse mundo, que os meus vídeos eles possam ficar como uma instrução para aqueles que vão dar de cara com esses seres. Então fica conosco 2 minutos para rodar nossa vinheta e nós estaremos de volta com a primeira parte da 5ª cabeça da besta do Apocalipse, Pleiadianos. Quando aprisco eu deixei. Sempre que eu achei que ia afundar,
das formas que eu encontrei pra poder agradecer. Sempre que eu achei que ia afundar, no secreto eu pude te encontrar. Sempre que eu achei que ia desmoronar, e a rocha veio me ajudar. 2004, em abril, nós estávamos fazendo, na quinta-feira a gente se reúne na salinha de cirurgia e para a gente fazer uma concentração mediúnica maior, tal, e sempre a gente faz uma oração, o mentor às vezes dá uma palavra, às vezes não. Quando a gente foi para a concentração, veio lá a voz metálica e eu não conseguia frear minha boca. E ele começou a falar do dia 4/4 de 2004, que abriu um portal negativo, que nós tínhamos que nos reunir para fazer mentalizações em prol do planeta Terra, para o fechamento desse portal. E eu não conseguia brecar minha boca, eu não conseguia calar. Todos os médios olhando para mim assim, com aquele... Você viu ponto de interrogação. Quem é a criatura? Porque a voz era extremamente metálica. Aí eu fiz de conta que não era nada, falei que Jesus nos abençoe e vamos subir os trabalhos. Pego o microfone, que eu sempre faço isso. Boa noite, pessoal. Vamos abrir os trabalhos com a graça de Deus. 4/4 de 2004, vai abrir um portal. Meu Deus. Jesus, eu tenho que calar a boca. Meu Pai do céu. E aquele... Você imagina as pessoas da Umbanda como ficaram. Todas as pessoas estavam aqui para pedir coisas materiais, ouvindo alguém falar metálico, falando o que nunca tinham ouvido, né? Pela maluca da presidente do centro. Né, entendeu? E eu fiz de conta que não era nada, fomos lá, abrimos o trabalho, e aí o meu mentor falou assim, fique tranquilo que não tem nada de errado. Só que o nada de errado deles, né, durou pouco, porque no sábado eu estava tomando banho, estava eu e a minha tia Sema em casa, a tia Sema já estava em cadeira de roda, e a suíte do quarto dela abria na porta do meu banheiro para eu poder socorrer se acontecesse alguma coisa. E a minha Beagle, naquela época eu tinha 33 gatos e 8 cachorros. Não, hoje eu tô melhor, eu tenho só 8 gatos e 3 cachorros. A minha Beagle, sempre que um espírito entra na minha casa, ela uiva, ela anuncia. E ela começou a uivar muito e não parava, né? Eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, porque eu achei que estava acontecendo alguma coisa com a tia Sema. Saí do banheiro. Quando eu saí do banheiro, tinha um ser com uns 2,20 metros de altura, feminino, com cabelo por aqui, claro, né, castanho claro, olhos muito grandes, mas muito grandes, muito lindos, um olhar muito lindo, muito meigo, muito serena, vestida com roupa de mergulho, azul escura, né? E ela fez assim com a mão e eu escutei saudações. E aí eu falei a frase da minha vida, abdução de toalha não. Ela fez de conta que eu não falei Gente, pelo menos deixa eu pôr uma roupa, né? Entendeu? Óbvio que aquilo não era um espírito, né? Era um extraterrestre que estava ali, corpo físico na minha frente. Ela fez de conta que eu não falei nada e ela continuou com a mão assim, daí eu fiquei segurando a toalha com essa e fiz assim com a outra, né? Que abdução de toalha não, mas ela não era hostil. Aí ela falou, eu trago uma proposta de trabalho conjunto, eu trago uma proposta de método de cura diferente para o seu povo, em troca você divulga o meu povo. Eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum, divulgar que vocês estão aqui, não tem problema nenhum. Ela falou, mas tem 3 condições. A primeira é que você não coma carne. Eu falei, tudo bem, porque eu já praticamente não como, eu trabalho todo dia aqui. Aí ela falou, porque eu preciso de um ectoplasma mais leve. Eu não consigo trabalhar com ectoplasma denso de quem come irmãos. Segunda é que você não tome nenhum refrigerante com cola. Eu falei, Jesus, eu sou viciado, eu levanto de madrugada para ir na geladeira tomar. Porque a cola impede que a sua pineal proceda como deve no contato anímico. Aí eu falei, se a terceira condição for não coma chocolate, eu tô fora. Aí ela simplesmente mantendo a mão assim, ela não ri, a Cheliana não ri, tá? Ela fez assim, isso agora não está no contexto. Aí eu falei, mas qual é a terceira condição? Que você vá falar de nós aonde lhe chamarem e nós concordarmos. Eu falei, minha filha, a casa do Consolador é marginal, ninguém sabe que eu existo, é fácil de aceitar essa condição, né? E aí ela sumiu. Mas eu, claro, segunda-feira, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Gente, foi um ET lá em casa. Aí um médium me chamou e falou assim, Mônica, não fala ET, fala Hebe. Eu falei, Hebe Camargo? Não, Hebe, entidade biológica extraterrestre. Eu falei, mas ninguém sabe o que é uma Hebe. Não, mas você não fala que assusta as pessoas. Como eu não dou a bola para a torcida, eu comecei a falar mesmo dos extraterrestres, porque era óbvio que eles estavam aqui. A temperatura caía de fazer estalactite no nariz.
tinha efeito físico aqui para tudo quanto era lado. Então, eu vou dizer o quê? Entendeu? Tem o obsessor aqui dentro, é uma falange.